É o seguinte, eu até vou colocar na tela aqui, porque é o seguinte, existe uma mentira que toda equipe governamental fala aqui no Brasil, que eu acho que esse negócio, o equilíbrio fiscal é que vai fazer a nossa grandeza. Mentira. Se o equilíbrio fiscal fizesse a grandeza de qualquer país, os Estados Unidos seriam hoje uma nação subsaariana, porque eles gastam dinheiro a rodo lá, subsidiam todos os segmentos da economia, inclusive o setor bélico, essa coisa toda. Aí, a gente vê a notícia como essa que eu vou botar na tela aqui, olha. PIB dos Estados Unidos tem alta de 6,4% no primeiro trimestre. 6,4% no primeiro trimestre, com o aumento da vacinação e estímulos econômicos. Me parece que é inquestionável aí que o controle da pandemia constitui um incremento para a economia. E eu queria saber de você, por que lá eles conseguem injetar todo o dinheiro do mundo na economia, inclusive, especialmente o que eles não têm, e ainda obter um resultado como esse, tão longe do nosso horizonte, Pedro? Eu vou recorrer eu acho que a melhor explicação é o livro do Gessé de Souza, que é A Elite do Atraso. Simplesmente a gente não tem uma mentalidade atualizada. A impressão que eu tenho, sobretudo com as pessoas que vieram para o governo federal agora, nesse governo, já um pouco no governo Temer, eu acho que a gente tem existe uma visão, a pessoa nasce, né, os ricos brasileiros, eu acho, nascem e ouvindo o Estado é grande, o Estado é ineficiente, o Estado é ruim, e as pessoas acabam assimilando esse dogma, que, claro, teve seu fundamento teórico lá na década de 80, governo Reagan, Margaret Thatcher, mas que, desde então, já evoluiu, é um raciocínio que já evoluiu, o Reaganomics já está completamente descartado como sendo algo que produza efeitos positivos para a economia e, sobretudo, para igualdade e justiça social. E, então, eu acho que tem uma dificuldade aqui no Brasil, que é se abrir espaço para a discussão desse dogma. Eu acho que o fiscalismo hoje no Brasil ele é uma religião. É uma seita. As pessoas repete isso como se fosse uma verdade absoluta, né, Pedro? Exatamente. Então, e não assumem e não admitem discutir. Porque é isso. Quando é um dogma, você não tem como discutir. É um dogma, você tem que ou acredita ou não acredita, acabou. Mas quando você fala, então me mostra as evidências de que todo esse arroxo fiscal produz, né? Esse arroxo fiscal, esse arroxo todo, né? Todas essas reformas que estão sendo feitas, o que você pretende fazer? Me mostra que isso produz os impactos que você diz que produz. Porque vamos lá, a gente fica discutindo essas reformas e vamos lembrar que o objetivo último é aumentar a confiança do investidor externo para ele trazer recursos internacionais para dentro do Brasil, para que esse recurso possa ser utilizado como investimento e aí expandir a produção do Brasil, né, em termos super simplificados. Então, a gente literalmente está tomando ações que são para inglês ver. É literalmente isso. A gente não tem não é uma política estruturada que você avalia custos e benefícios. A própria reforma administrativa que está hoje aí, por exemplo, que as pessoas ficam falando que vai ter economias, primeiro que a gente não tem um problema de pagamento pessoal. Não é algo fora de controle, não é algo que sai da comparação mundial, não está nada acima das contas mundiais. O Ministério da Economia apresenta um gráfico não deflacionado, né? Então ele compara o valor de 2008 com o de 2018 como se fosse dinheiro do mesmo momento, a gente sabe que é diferente. É meio maluco o Ministério da Economia apresentar um gráfico assim, o Ministério da Economia apresentar um gráfico assim, e ele foi repetido agora na apresentação na Câmara dos Deputados. Então é muito desanimador quando o Ministério se permitir fazer um erro desse. Não foi por falta de aviso. E a gente tem, então, uma espécie de discussão aqui travada. Se você pergunta quais são os impactos verdadeiros da reforma administrativa, se isso vai custar serviço público para a população, quais são os ganhos disso? Esses ganhos compensam esses custos? Tudo tem que fazer análise de custo-benefício.
inclusive nessas reformas. Mas essas reformas elas são defendidas como precisam ser feitas. Né? Aquele negócio. Você ouve o pessoal do Capital, da Faria Lima, falando, não, porque as reformas do governo, se você chamou de reforma, já é interessante, já é importante, já precisa ser feito. A gente está nesse nível. As pessoas desconhecem os termos técnicos que se está discutindo. E aí eu vou dizer uma coisa aqui, que a MP está fazendo questão de não colocar por alguma razão, e fecha esse ponto com isso. Está escrito na exposição de motivos da PEC 32, que tramita hoje, que está em discussão na CCJ, a exposição de motivos que é assinada pelo ministro da Economia, que a proposta ora apresentada não apresenta impactos orçamentários e financeiros. Poderá, no futuro, diminuir o gasto obrigatório. Então, essencialmente, Paulo Guedes está falando ali na exposição de motivos, eu não sei se esse treco economiza dinheiro. No entanto, já tem até número calculado. Agora, quem calculou esse número, não calculou o número em cima do que faz a PEC 32, ele calculou o número em cima do que ele acha, dos pressupostos que ele tem, de que seria uma reforma administrativa que economizaria dinheiro. Então, a gente está num grau de descompromisso com a realidade que gera isso. Os outros que estão ouvindo os aconselhamentos científicos, as posições e sugestões, as políticas econômicas que têm uma recomendação estudada pela academia, que você entende que existem consequências, quais são os custos e quais são os benefícios, e você opta, portanto, conscientemente por adotar aquela política econômica, que é o caso dos Estados Unidos, se endividou mais, mas injetou bastante dinheiro na economia, uma estratégia muito parecida com o pós-guerra, a gente aqui não está discutindo isso. A gente aqui está trabalhando em cima de uma Bíblia, né, botar entre aspas, mas um dogma que existe, não escrito, e que as pessoas pensam, essa seita que se apossou da condução da política econômica, e que não discute nada, porque todo mundo acha que sabe tudo, e que basta o que sabe, não precisa ler, não precisa ouvir posições divergentes, que é outro problema desse governo. Posição divergente é proibido, e posições divergentes, a gente já sabe, do ponto de vista acadêmico, que qualificam a tomada de decisão. Você tem várias pessoas que pensam de maneiras diferentes, que têm pontos de vista diferentes, porque aí você aprimora, refina a decisão e a elaboração das suas políticas. Então, a gente está vivendo realmente num momento em que o governo brasileiro está num absoluto conflito com a realidade. Aí a gente não vai conseguir fazer nada de prático mesmo.